Vamos reagir aqui agora à mídia paulista se rendendo ao nosso Flamengo após o Fla destruir, amassar, atropelar o Atlético Mineiro fora de casa 4-0 com direito a 2 gols de Pedro Arrascaeta e um golaço de Gonzalo Plata. Os créditos na descrição para Sport Center e ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Flamengo. Dito isso, vamos para o vídeo. Pra gente falar deste Flamengo. Ô Rafa, vamos falar do Flamengo porque será o mês, ou o time do mês de abril aqui no futebol brasileiro, Rafa? Acho que é uma boa pergunta essa, viu, Bruno? Um abração pra você, pra Mari, pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Verdade, tá terminando o mês e o Flamengo está arrasador. 7 vitórias consecutivas e havia até uma discussão antes do jogo de sábado contra o Atlético, de ontem contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo conseguiria ser fora de casa tão impositivo como tem sido jogando no Maracanã. E eu acho que 30 minutos foram suficientes para provar que sim, diante de um adversário combalido, como a Nath já destacou, com problemas grandes, né, do ponto de vista organizacional, também técnicos, um Galo muito abaixo do que pode render. O Flamengo não tomou conhecimento, impôs o seu jogo. Quem analisa a partida com base nos números pode ficar com aquela sugestão de que o placar foi muito elástico. Eu acho que cabe até um bom debate se o jogo de ontem foi para um 4-0. O que eu acho que não dá para debater é que o Flamengo foi eficiente, cirúrgico, impositivo, com muita confiança dos homens de frente. Plata fez um golaço, um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Pedro marcando 2 vezes. Arrascaeta mais uma vez atuando como finalizador. Flamengo com muito repertório na fase ofensiva, construindo o placar no primeiro tempo, que praticamente já liquidou a fatura para a segunda etapa e administrou até chegar ao 4º gol, outra vez marcado pelo centroavante Pedro. Flamengo com essa situação se mantém com a distância de 6 pontos em relação ao Palmeiras, 32-26. Flamengo tem um jogo a menos e após a partida o técnico Leonardo Jardim falou sobre o comportamento da equipe e também abriu um capítulo especial para discorrer a sua opinião a respeito do crescimento técnico de Gonçalo Plata. Vamos acompanhar. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois com certeza há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. E depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existe troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Eu também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente a atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos. O Flamengo ontem teve a sua linha defensiva considerada titular, né? O técnico Leonardo Jardim geralmente opta pelo Varela pela direita, pelo Alexandre pelo lado esquerdo, nas partidas de maior exigência, e foi esse o tratamento que o Flamengo deu ao jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. O time fez vários jogos seguidos, Bruno e amigos, jogando no Maracanã, e agora vai ter uma sequência importante jogando fora de casa. Tirando o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 5 partidas das próximas 6 atuando na condição de visitante. Vai fazer os jogos contra o Estudiantes e contra o Independente Medellín fora de casa, pega o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica ao Atlético Paranaense, e ainda tem jogo da volta contra o Vitória lá em Salvador pela sequência da Copa do Brasil. Esse vai ser o início de maio importante para o Flamengo conseguir construir na condição de visitante uma campanha semelhante à que faz na condição de mandante. Bruno. Boa, Rafa, obrigado. Continua com a gente pra gente falar bastante do Flamengo e também dessas individualidades, mas nessa questão de jogar dentro ou fora de casa, pena para o Flamengo que os próximos jogos não são em Belo Horizonte, especificamente na Arena MRV, porque esse número, eu assustei quando eu olhei, hein? 5 jogos do Flamengo na casa do Atlético, 4 vitórias e 1 empate. 11 gols do Flamengo, 3 gols do Galo e já teve até título conquistado, né? O Flamengo ganhou lá a Copa do Brasil também com o Plata. E ontem foi de fato um atropelo, hein, Jailson? Sim, eu gostei do seu gancho. Qual foi? Você preparou mentalmente esse gancho, fala aí. Qual doce? Você não viu que ele tava quietinho aqui olhando pro nada?
Tu viu a viradinha, de jogar... de visitante, né, e tal. Não, o Rafa falou ali... Aí você já começou a parar, olhar pro alto, né, pensar... Isso, quando ele estiver quietinho olhando pro nada... Eu pensei no negócio aqui que daqui a pouco eu vou falar também. Daqui a pouco eu vou falar um negócio aqui, me lembra, viu, Mari, do Plata? Mas foi o recital. De fato, foi o recital do Flamengo. A gente falava ontem ali na redação. Os gols do Flamengo, pra mim, foram gols muito bonitos. Jogadas construídas, jogadas coletivas. E aí, pra mim, pega o gancho do que o Leonardo Jardim estava falando em relação ao troféu coletivo. Porque o Atlético ficou sem saber o que fazer. O Atlético tentando fazer a pressão lá em cima, o Flamengo em 3 toques na bola sai na cara do gol, Samuel Lino serve muito bem. Essa daí, de novo, o Atlético tenta subir a pressão, o Pedro de calcanhar deixa o Arrascaeta em condições Fazendo a de intermediária, finalizar. o Pedro, pô. Exatamente. Assim, poucas vezes eu vi o Flamengo com tanto espaço, com tanta liberdade para trocar passes. Esse para mim foi o maior impacto. A intermediária, né? Ontem até citei o Felipe, o nosso editor-chefe, porque ele já vem cantando essa pedra há bastante tempo. Desde a saída do A Luiz. intermediária do Atlético, como é frágil. E ontem ficou muito nítido, mas muito nítido mesmo. O Flamengo, o Arrascaeta principalmente. Olha a liberdade, gente. Samuel Lino pegando a bola para fazer a finalização, o Everson já levanta lá falando com seus jogadores. O Arrascaeta toda hora dominando a bola com liberdade na intermediária. Pedro a mesma coisa. Então, assim, de fato, foi uma vitória com a tranquilidade que o Flamengo construiu ontem. Que velocidade, né, Mari? Além de tudo. Me lembrou, assim, não sei se foi o ar também ali de Minas, mas me lembrou uma versão melhorada do que ele conseguia fazer com o Cruzeiro. Por conta das a questão peças, da velocidade e intensidade, né? Time muito vertical e assim, a gente falava ontem no linha de passe, né? O Flamengo ontem finalizou 9 vezes, assim. Acho que um dos jogos que menos finalizou, né, nos últimos tempos, porque o Flamengo normalmente finaliza muito mais, produz muito mais, fica com a bola, mesmo com o Leonardo Jardim, né? Fica com a bola, enfim. Gol a cada 2,25 chutes, né? Exatamente. Então, assim, ontem foi de fato bem Leonardo Jardim. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, vou continuar falando do Flamengo. Queria citar o que a gente estava falando. Lembrei. Que a gente estava falando ontem no Linha de Passe sobre esse jogo rápido do Flamengo e da definição, né? Acelerou, marcou gol. Acelerou, marcou gol. Mas não é aquele ataque que é bola esticada no centroavante e aí o gol acontece. Mesmo sendo um ataque rápido, ele ainda passa pelos pés dos principais jogadores do Flamengo. Então é do Jorginho, é do Lino, é do Pedro, é do Arrascaeta, é do Plata. Então, assim, é muito entendimento isso entre os jogadores e é seguir a risca ali o plano tático do treinador. Porque aí, como a Mari citou, aí a gente entra na conversa também das individualidades, né, Rafa? E aí a gente pode lembrar que o Paquetá não estava ontem. O Jorginho estava voltando ontem, mano. Jorginho voltando ontem. Aí o Pedro faz de novo uma partidaça e a fase dele é absurda, né, Rafa? Como a gente mostrou mais cedo, o próprio Plata que você citava e o Samuel Lino, que a Mari e o Jailson têm falado aqui já algumas rodadas, Rafa. Exatamente. Não, sim, você quando o momento coletivo é muito bom, né, as individualidades aparecem, principalmente quando elas são de exceção, quando elas são jogadores de muito bom nível técnico, que às vezes circunstancialmente passam por uma fase física inadequada, ou o coletivo não está ajudando para que essas individualidades elas apareçam, elas sejam potencializadas. Há uma grande discussão, né, se na verdade o time do Flamengo titular é o de ontem, com o Paquetá no lugar do Jorginho ou com o Paquetá no lugar do Plata. Aí pelo jogo de ontem, vocês tirariam quem? O Jorginho ou o Plata para a volta do Paquetá, quando ele tiver em condições? Esse é um problema bom para o Leonardo Jardim resolver em relação à dinâmica. Já debatemos aqui algumas vezes, inclusive, que o Flamengo tem no campo a prova que o Paquetá rende melhor como um segundo homem, um cara de construção, vendo o jogo de frente, do que aberto pelo lado direito, como um meia que se posiciona para fazer o apoio das jogadas trabalhadas coletivas, né? As jogadas de aproximação. Então, essa é uma questão que, obviamente, ele vai ter que resolver. Dificilmente o Paquetá vai ser um reserva. Jogar, ele vai. Agora, onde depende das decisões do treinador. Mas sobre as individualidades que você me perguntava, Bruno, é impressionante como tem uma das teses do futebol, que para mim, ela é uma das mais certas. Eu já ouvi algumas vezes e jogos como o de ontem ajudam a constituir uma espécie de veracidade absoluta em cima do conteúdo dela. Jogador de talento só precisa de espaço. O resto, até uma ineficiência tática pode ser compensada pelo talento de um jogador de qualidade acima da média. Então ontem o Jailson foi muito feliz quando ele falou sobre a maneira como o Atlético estava desguarnecido na marcação do meio campo e o quanto isso escancarou o que o Flamengo tem de mais precioso, que é a sua qualidade do meio para frente. Por isso que eu falo sempre, talento só precisa de espaço. O Galo deu, o talento do Flamengo apareceu. E às vezes quando não tem tanto espaço, os caras criam, né? Exatamente.
Assim, Porque eles só são acima da média. pegando o gancho do que o Rafa falou. O quê? É uma brincadeira, tá? Só pra deixar claro. Era melhor não ter todo mundo à disposição, né? O Leonardo Jardim, hein? Mas aí é aquela aí coisa vai temporada vai rodando. oferecer esses espaços ali, né? É que aí vai rodando, vai colocando Não, e ali ele vai um de tirar cada vez pra segundo jogar. tempo, porque já vai pensar num jogo de Já vai pensando Libertadores. no jogo na que o- Aí semana. um outro tá suspenso num jogo já automaticamente. Porque, que dor de cabeça, tendo todo mundo à disposição num jogo decisivo. Eu já falei isso aqui, eu Falou. repito. Eu não sei qual Porque escalação. pensando assim, não é Mas óbvio, não é óbvio que é esse que É a sai. escalação inicial, né? Do jogo decisivo, porque ele vai mudar. Não, claro que ele vai mudar, mas de segundo fato, tempo. eu fico pensando, como eu falei, um exemplo. Quartas de final, um exemplo, de Libertadores, sei lá, Flamengo e Boca, um exemplo assim. Sei. A qual time você escalaria? Todo mundo à disposição. É o tipo de, assim, sinceramente, difícil demais. Bem difícil. Porque já que o pau que rola nas redes é sobre apelido e é uma brincadeira, porque não pode falar apelido porque já vira confusão, mas é um apelido elogioso. Apelido elogioso. O Plata tem velocidade. Tem. Era isso que você ia falar? O Plata tem velocidade. Ele joga pelo lado e joga por dentro. Ele tem gol e é decisivo. Ele é o Mbappé da nação. Ele é o Gonzalo Embaplata. Nossa. Quem joga no ataque do Flamengo? Gonzalo Embaplata, Rafa. É a do dia. Você vai passar algumas semanas tentando melhorar isso. E ele mas não vai parece conseguir, com o Bruno. É de uma- Mbappé, não parece, É de uma Mário? vivacidade Parece o quê, impressionante. cara? Fisicamente. Não parece, Pelo não. amor de Deus, cara. Aí é você que não tá parece, querendo que pareça. Babato, o cara Não, tá peraí, Peraí, eu doido, posso cara. fazer um elogio? Se você- Você pode. Cadê? se você jogar Vai lá, na Iaba, faz isso não é aí, elogio, ó. cara, isso é uma Faz aí, afronta. ó. Faz O que aí. você quer que eu fale? Não, vai. Acompanha o raciocínio. Tem velocidade. Muita. Eu não tô parecendo. Joga por dentro e pelo lado. É decisivo. É carisma. É parecido. Vai pra Copa? Vai pra Copa. Vai pra Copa. Vai pra Copa. Gonzalo Embaplata. Era Quem pra- vem Não comigo? dá, Vem não dá, comigo, pelo amor de Mário. Deus. Era pra ter continuado nele. Isso, Não, eu vou com você, eu vou com você. Isso Só tá me não lembrando daquele aparece. técnico antigo. Aquele técnico antigo que uma Essa vez semana eu o vou você em Vasco tudo. contratou um jogador. Ei, Bruno. Você me lembrou agora o seguinte, aquele técnico antigo, uma vez o Vasco contratou o Guilherme. O Vasco vivia uma fase áurea, né? Com Romário, Edmundo jogando. Aí contratou o Guilherme, né? Aí perguntaram para o Lopes assim, ô Lopes, o que você fala sobre o Guilherme? Aí o Lopes falou assim, olha, cabeceia bem, dribla bem, bate com a direita, bate com a esquerda, sabe marcar, sabe cruzar, sabe cabecear. Aí o pessoal, calma, Lopes, é o Guilherme, não é o Pelé. É a mesma coisa agora, Bruno. Assim, é o Plata, não pode ser o Mbappé. Existe uma lacuna enorme. Ainda bem que você me o avisou, torcedor do Rafa. Flamengo sabe disso. O torcedor do Flamengo nem quer saber disso, se você quer saber o que eu acho, viu, Bruno? Ele até lembrou- prefere deixar Plata mesmo. Negocinho bom. Me lembrou a Plata não dá, não. apresentação do Paulo Baia. Paulo Baia do Fluminense Fluminense. falando Demais. que Bom o demais. Mbappé tinha as características Lembra? dele. O Exatamente. Mbappé lembra as minhas características. Só rapidinho, eu vou chamar o Cícero. A gente falou que o Plata vai pra Copa, mas é rapidinho. E o Pedro, vai? A disputa dele é com o Igor Thiago. Tá nessa Tem disputa, não chance tá, pra ir? Mário? Infelizmente, não. Não sei. Não sei, tem 20 dias ainda aí, de repente. Eu acho que talvez. De repente, não sei. Eu não. acho que o Ancelotti valoriza muito toda a construção E do o elenco da Thiago Copa. foi bem. E Foi o Pedro bem, não participou né, disso. quando E o esteve. Igor Thiago foi bem quando esteve. Mas é uma É opção. uma pena que tenha sido só agora, né? Esse boom do Pedro, assim. Se a gente pega desde o, sei lá, meio do ano passado, ele nessa sequência, ele teria tido mais oportunidades. Mas ele se candidata, né? Se coloca aí à disposição. eu acho Assim, né? Se acontecer Assim, alguma coisa, ó. tá ali na fila do embarque. É isso Ó, aí. se precisar, se sobrar um lugar, eu Tá vou. pronto. Cícero, tá com a gente o Cícero, então, porque ontem toda a repercussão ali do caso Hulk, e depois eu vi que ontem à noite mesmo o Cícero informou aqui pra gente que É isso, nação. Sport Center aí trouxe todos os melhores momentos, os números do Flamengo atropelando, depenando o Galo, amassou o Atlético Mineiro na Arena MRV. Pedro, merece uma chance na seleção brasileira? Na minha humilde opinião, na minha concepção, eu acredito que sim. Tem chance para Pedro. O Flamengo amassou o Galo muito porque Pedro fez jogadas espetaculares. Que passe de Pedro de calcanhar para Arrascaeta. Quase sai aquele golaço ali. Pedro não só sabe fazer gol. É a função dele fazer gol, né? É o trabalho dele. Mas é bonito de ver Pedro jogando. Pedro sai da área e quando sai com muita técnica. Ele não é um centroavante duro, rígido, que só sabe empurrar a bola pro gol de cabeça, de
Carrinho, não. Ele é técnico demais. É injusto se ele não for para a Copa do Mundo? Vamos depender muito de Ancelotti, né? Como a comentarista falou, o Ancelotti preza muito por um trabalho construído nesses amistosos desde quando ele assumiu a seleção brasileira. Então, se for pensar nessa linha de raciocínio aí, se for pensar desse mesmo jeito, Pedro não tem e não vai para a Copa do Mundo. Uma pena, porque para mim ele merece muito, não só por ser torcedor do Flamengo. Samuel Lino crescendo demais, com Leonardo Jardim, Plata, que golaço de Plata. Arrascaeta deixou dele também, maior vítima de Arrascaeta é o Atlético Mineiro, quando ele jogava no Cruzeiro e também pelo Flamengo. Everton Araújo, um passe, deixou o Pedro de cara ali no quarto gol, jogando muito, muito volante do Flamengo, cria do Ninho, aproveitando as oportunidades, né? Jorginho ausente, Eric Puga ausente, Paquetá ausente, e ele sempre ali constante, jogando demais. Fez gol, laço contra o Vitória e agora deu uma assistência contra o Atlético Mineiro. Não só isso, mas todo o empenho e dedicação que ele vem demonstrando mostra que ele é um jogador excepcional, importantíssimo para o Flamengo. Próximo jogo do nosso Mengão é contra o Estudiantes fora de casa, quarta-feira, 21h30, pela Copa Libertadores, Conmebol Libertadores. Jogar aí na Argentina não é fácil, a gente sabe disso, mas o Flamengo, que é líder do grupo, 100% de aproveitamento, 2 vitórias. Acredito eu que se vencer lá, já está classificado para as oitavas da Libertadores. Até porque ainda ia ter mais 3 jogos, mais 9 pontos para disputar. Não é fácil ganhar lá, mas não é impossível. E o Flamengo vem embalado com 7 vitórias consecutivas, 13 jogos de Leonardo Jardim, 11 vitórias, um empate e uma derrota. Muitos estão dizendo ou comparando com Jorge Jesus. Será que ele vai conseguir superar o feito de Jorge Jesus? Não só por título, porque Jorge Jesus ele trouxe títulos e um futebol bonito, que é o que está apresentando agora o Flamengo. Felipe Luiz ganhou tudo. Discutível. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Carioca, mas o Flamengo aí mudou a página. Está com o Leonardo Jardim, que está apresentando um futebol que mais se assemelha ao de 2019, empolgando todos os torcedores. Se você é novo, mais uma vez, convido que você se inscreva, não custa nada, ativa as notificações, curte esse vídeo. Quando você curtir, joga pro lado, hypa, também vai ajudar bastante o nosso canal. Comente de qual cidade, estado você assiste esse vídeo. No próximo, eu mando um abraço, saudações para você. Vamos lá, nação, até o próximo vídeo. Um abraço.